Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria podermos estar novamente no seu televisor. O nosso programa já é um programa tradicional, já de muitos anos, nesse horário e nessa emissora. Nós temos muita alegria de poder falar com um número cada vez maior de pessoas evangélicas e não evangélicos, que apreciam o programa Louvor e Mensagem. Hoje, como sempre, nós vamos ter uma entrevista e eu quero trazer uma mensagem que pode alimentar, pode abençoar sua alma. Portanto, ligue para alguém agora, convide para ela participar do programa com a gente, porque está começando o programa Louvor e Mensagem. Se você quiser ter acesso às mensagens anteriores do programa Louvor e Mensagem, a partir de agora você pode acessar youtube.com/Louvor e Mensagem. Tão simples, está aparecendo aí, youtube.com/Louvor e Mensagem, e você terá acesso às mensagens anteriores. Um curso de teologia nunca esteve tão perto de você. A Igreja Missionária Evangélica Maranata lhe apresenta o Seminário Teológico Maranata. Localizado no coração da Tijuca, próximo ao metrô da Sans Pena, o Seminário Teológico Maranata possui instalações com total acessibilidade. Venha aprender mais da Palavra de Deus conosco com os nossos excelentes professores. Entre em contato através do nosso e-mail e do nosso telefone 2567-7770. Deus tem um chamado para você. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo a Zuleika da Cunha. Ela é advogada, já aposentada, se aposentou como funcionária da SEG, mas ela tem um testemunho muito lindo. Ela teve um encontro com Jesus através do amor da igreja e das pessoas. Como o amor pode levar uma pessoa a ter um encontro com Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar com a Zuleika. Tudo bem, Zuleika? Tudo bem, graças a Deus. Zuleika, conta um pouquinho a tua história. Você me disse que você, na infância, teve algum contato, assim, com o evangelho, não é? Sim, eu cheguei a frequentar a igreja. Eu ia à igreja, né? Com a minha mãe, uma menina, tinha que acompanhar a mamãe. Até que um dia minha mãe, ela resolveu não ir mais. E aí eu parei de ir também. Até aproximadamente 14 anos, eu fiquei de 9 a 14 anos fora da igreja. Aí nessa fase, com 14, 15 anos, eu queria ter amigos. Então eu tinha uma amiguinha, que era da igreja congregacional perto de casa, eu comecei a frequentar com ela essa igreja. Mas a igreja, de certa forma, para você era mais um ambiente social, somente, isso, do que local de encontro com Deus. Isso, ainda não foi nessa época que eu tive realmente um encontro com Jesus. É interessante isso, porque algumas pessoas, quando são da qual é a sua religião? Isso. Ela acha que a religião dela é aquela igreja que ela vai, e porque ela vai e ela tem aquela religião, aquele nome. Mas, na realidade, vida espiritual é encontro com Jesus. Só e não a partir daí. Endereço de igreja, não é verdade? É verdade. Não é denominação, com não certeza. É local, não é, apesar das nossas preferências. Lógico, apesar que é importantíssimo você frequentar uma igreja, mas você precisa frequentar a igreja e ter vida com Jesus. Com Jesus, principalmente. Isso faz a diferença. Principalmente isso. Tanto que você não tinha tido esse encontro, que você buscou até em fé, que mexia com coisas que não eram muito assim. Deixei do agrado de lado de Deus, isso mesmo. Mexia com entidades, com coisas assim. Sim. Você não tinha uma convicção, não é? Verdade. E como é que você então chegou a ter esse encontro com Jesus, que você diz que foi através do amor? Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja, buscam a igreja, porque estão doentes, estão passando um problema, tá com o filho nas drogas, aí vem buscar a igreja para ver se resolve o problema. Você, no caso, Zuleika, você tinha a tua vida
equilibrada, casada? Não sei se nessa época você já estava aposentada. Não, ainda não. Ainda não, mas tinha... Não, já estava aposentada, sim. Quando eu vim, mas enfim, você estava com a tua vida relativamente equilibrada. Mas que amor foi esse que te impactou tanto a ponto de querer ter um encontro com Jesus? Eu ouvia falar de Jesus, assim, lá no meu trabalho, por exemplo. Eu tinha uma amiga que me falava muito de Jesus e ela dizia para mim assim, porque eu cantava, ela dizia, você tem que cantar para Jesus. A sua voz foi ele que... Isso é dom que Deus te deu, então você tem que cantar para ele. Eu dizia, que nada. E assim foi. Mas aquilo ia mexendo comigo, né? Até que um dia eu tenho um casal de amigos que são da Maranata. Eu conversando com a minha amiga pelo telefone, eu perguntei, e aí, mas quais são as novidades? E ela me disse, a novidade agora é que nós somos evangélicos. E quando ela me disse isso, como ela... Ou seja, a novidade é que nós tivemos um encontro com Jesus. Foi, nós tivemos um encontro com Jesus. Aí eu pensei assim, puxa, e senti uma alegria. Fiquei contente, fiquei feliz e não entendia por quê. Eu digo, mas eu não tive encontro com Jesus, por que eu estou feliz porque ela teve? Aquilo ficou dentro de mim, a pergunta era a seguinte, sempre eu me fazia, o que eu estou esperando? A partir da conversa que eu tive com ela, eu me perguntava, o que eu estou esperando? E aí vem o bonito desse amor, né, que eu senti, é que eles, apesar de algumas dificuldades, esse casal, a Japurana e Henrique, eles frequentavam aqui a Maranata da Tijuca, moravam na Vila da Penha, eles saíam da Vila da Penha, iam na ilha onde eu moro, me buscavam, me traziam aqui na Tijuca, me pegar de carro, depois me levavam para casa e iam para a casa deles na Vila da Penha. Eles fizeram isso até eu começar a caminhar com os meus paizinhos. Pela tua própria iniciativa. Eles me deram esse apoio, esse amor, essa coisa assim que não tem. Mas nesse momento, você até me disse que eles estavam passando por um problema financeiro em que gastar muita gasolina e olha a distância. Pode ser problemático. Isso aí reforçava mais aquele cuidado, aquela atenção que a gente só vê no meio do povo de Deus. É interessante, Zuleika, que muitas pessoas pensam por que o evangelho cresce tanto no Brasil, não é? E perguntam por que aquele que tem um encontro com Jesus, ele é um apaixonado por Jesus. E ele quer falar desse amor, ele quer que os amigos, as pessoas que ele quer bem, tenham essa mesma alegria. É por isso que todo crente é um missionário. Não é? É verdade. Não é só o pastor que prega, não é só o sacerdote, ou não é aquela pessoa que é um missionário em tempo integral. Cada evangélico, ele é um missionário em potencial. E quando ele ama uma pessoa, quando ele tem uma amizade por alguém, ele diz, essa pessoa precisa ser feliz com Jesus como eu sou. Verdade. Daí esse investimento, não é? De dedicação na tua vida. Dedicação, é isso mesmo, de amor. Isso te impactou? Carinho, muito. E não foi só porque eles eram meus amigos. Porque mais pra frente, quando eu resolvi me batizar, eu entrei para a classe de batismo e eu tive uma fase assim, muito difícil, uma fase de angústia, de inquietação. E eu pedi socorro, chegou um ponto que eu liguei para a igreja. E eu fui atendida por uma moça, a Maristela, e ela disse, Zuleika, eu vou tentar falar... É uma médica, né? Ela e a esposa de um médico, de um cirurgião plástico daqui também. Ela, inclusive, me disse assim, olha, o meu marido é um homem de oração, ele pode te ajudar, mas hoje ele está de plantão. Mas espera aí que eu volto a ligar para você. Passou um tempinho, ela me ligou e disse, a que horas nós podemos ir à sua casa? Aquilo me chocou, eu não esperava. Sabe, esse pronto socorro, essa coisa assim tão... Esse carinho, né? Esse carinho, esse amorzão. Ela disse, eu falei a hora que uma pessoa que praticamente não te conhecia. Não. Eu estive com ela uma vez aqui. Mas isso, de certa forma, é o diferencial da igreja, né? É esse amor que imediatamente faz com que as pessoas se preocupem com o outro, né? Com o problema que você estava passando. Pegaram um carro, saíram daqui, eu não sei de onde que ela...
a Maristela junto com a Zenildinha. Elas foram à minha casa. Quando eram umas 5h30, 6 horas, elas estavam chegando lá na ilha. E foram, e oraram, e conversaram muito comigo. E foi uma bênção. Elas me ajudaram, elas me reanimaram. Você conseguiu superar Passei por aquela... momento, por essa fase difícil. Por aquela fase difícil. Novamente, aquele amor, né? Foi assim, outra semente de amor que te firmou mais ainda na igreja. E daí para frente sempre foi assim comigo. Eu não tenho realmente o que questionar, o que reclamar, não tenho. Eu tenho uma outra família. Isso é lindo porque você não é a primeira a falar isso no nosso programa. Temos várias pessoas que vêm aqui, que entrevistamos e que em momentos de doença, em momentos assim de perdas muito grandes, eles encontraram no meio do povo de Deus, que a gente chama, que é o povo que ama Jesus, eles encontraram assim um apoio que só família mesmo. E isso não é notado assim, só por nós de dentro para fora, não. Lá de fora, há pouquíssimo tempo, conversando com uma grande amiga que não é evangélica, nós estávamos compartilhando um problema comum, conversando a respeito disso. Ela me disse assim: mas você, Zuleika, você tem a sorte de ter uma coisa que é muito importante, que é a tua religião. Quer dizer, eu não gosto dessa palavra. No caso de ter a sua igreja, né? De Sim, ter Jesus. Porque você tem essa igreja. A gente vê você falar disso com muito amor, a gente percebe que você gosta, que você é amada. Eu digo, mas esse é o verdadeiro amor que Cristo nos ensinou, não é? Verdade. Esse amor aí é o amor de Deus, é o amor que Cristo quer que a gente sinta pelo irmão. É porque a gente igreja, passa com certeza, isso. A igreja evangélica, ela não é aquele ambiente que você entra para assistir uma reunião e vai embora, não conhece ninguém, não. É um ambiente em que você cria amigos. Verdade. É um ambiente que tem atividades sociais que propiciam esse momento, né? Você falou da sala da hospitalidade, Sim. que é um local em que depois do culto nós convidamos as pessoas a sentarem para tomar um cafezinho e dizer assim: você tem um problema? Estou te alugando o meu ouvido. Em nome de Jesus, para você abrir o coração. E como é bom, né? Você precisa de oração? Olha, se você vier à nossa igreja na Tijuca, num domingo à noite, precisando de oração, de abrir o coração, você vai encontrar um grupo de pessoas, não é? Não é o pastor, são pessoas que vão dizer para você: olha, você precisa conversar com alguém, você quer uma oração? Eu estou aqui para te escutar. Mas por causa da presença de Jesus, né? Que isso faz que a coloca diferença. Isso não, dentro esse amor daqueles corações. Tem uma origem. A razão desse amor, as pessoas não estão interessadas ali no teu dinheiro, não é porque você é importante. Você viu que até um casal de médicos, não é? Sim. Foram visitar você na sua casa sem interesse financeiro nenhum nessa visita. Verdade. O que move é o amor que Jesus Cristo coloca no coração daquele que teve um encontro isso com ele. Isso é muito bom. Isso faz a diferença. Isso faz Quer dizer, toda quem está por aí sozinho, triste, se sentindo sem família, tá? Como você disse que você veio aquela pergunta no teu coração. Está esperando o quê? Você, amigo, que está nos assistindo, vivendo muitas vezes um momento de solidão, um momento que não tem apoio da família, ou a família está longe, ou passando por uma crise, venha a uma de nossas igrejas. Você vai encontrar gente que está interessada em te ajudar. Não digo só a nossa igreja, não. Se você mora longe das nossas igrejas, procure uma igreja evangélica próxima da sua casa. Você vai ver que existem ali pessoas que são apaixonadas por Jesus e que, por causa desse amor que Jesus coloca no nosso coração, do ama o teu próximo como a ti mesmo, está disposta a ter tempo para te escutar, não é? E para te ajudar. Foi isso que aconteceu com você, né, Zuleika? E eu tenho certeza que hoje você é uma dessas, que aproveita que está aposentada, aproveita que tem mais tempo para dar atenção a pessoas que precisam, repartir o amor de Jesus. A gente não consegue mais ver uma pessoa
olhar para ela e digo, por que ela não aceitou isso? Por que ela não tem isso? É tão Como bom. pode viver sem isso? É muito bom. Isso é tudo, né? Eu É hoje isso sou que muito, impulsiona. muito mais feliz que antes, apesar de termos problemas, porque verdade. temos, né? Todo mundo tem. Continuamos tendo, mas é muito mais fácil de Mas- passar por eles. É verdade. E é simplesmente- isso que impulsiona o evangelismo, esse amor, não é? É e você verdade. passar por problema tendo alguém querido para compartilhar com você faz toda a diferença, Faz sabendo toda a que diferença. Jesus ainda ouve as nossas orações. Ai, meu Deus, coisa boa. Muito obrigada, Zuleika, por esse bate-papo tão que alegre, agradeço. tão cativante. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. E você, amigo telespectador, você está vendo aí na telinha um telefone. Ligue para nós. Existe um grupo com esse amor no coração para orar por você, para te escutar um pouquinho. Mas continue ligado, porque esse programa ainda vai falar de Jesus para você. Uma mensagem que vai te abençoar. Meus irmãos e meus amigos, eu quero convidar você para uma viagem muito linda. Nos passos do apóstolo Paulo, nós iremos àquelas cidades onde Paulo estabeleceu igrejas, como Atenas, como Éfeso. Venha conosco, vai ser em maio, do dia 23 ao dia 26. E você vai poder então participar na Turquia e na Grécia. Nós iremos a lugares lindos como Pamukkale, como a Capadócia. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse time de gente campeã que está indo comigo à Turquia e à Grécia. Venha, ligue para o telefone que está aparecendo aí na sua telinha, que vão te dar todas as informações. Venha conosco, maio de 2013. Meus amigos, a Bíblia fala de um homem que teve uma sabedoria acima do normal, a ponto de nunca ninguém foi tão sábio quanto ele. Isso segundo a própria palavra de Deus. Eu estou me referindo a Salomão, um homem de uma sabedoria fora do seu tempo. E eu gostaria de falar aqui, nesse momento com você, 3 pensamentos deste grande homem sábio, Salomão. Ele diz assim: existem 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Até para aquele grande homem sábio, essas coisas eram tão maravilhosas que superavam, excediam a capacidade de conclusão dele. A primeira delas é o seguinte: o caminho da águia no céu. A águia é um animal de características notáveis. Você sabe que eu e você temos uma fóvea, uma visão central. O que significa isso? É que quando nós olhamos para uma coisa, por exemplo, você agora está olhando para a minha imagem, pois a minha imagem está sendo focada na sua fóvea, na sua visão central, para que o resto seria campo visual. Mas o verdadeiro foco seria a minha imagem, porque ela é a visão central. Pois bem, a águia tem 3 visões centrais. Ela consegue ver aqui, ver de lado e ver para baixo. Então ela consegue ver em frente, ver na periferia e ver aquela lebre passeando lá no campo, a 200 metros para baixo. Por isso que a águia é um animal de rapina altamente preparado para ser um bom predador. Além disso, a águia tem um sentido de voo. Ela sabe para onde ela está indo. A águia não voa como um urubu, que precisa de uma corrente ascendente para poder ir ganhando altura. Não, ela tem força nas suas asas e ela sabe para onde vai. Uma coisa maravilhosa demais para o homem de Deus,
Sábio é que não existe nada que se compare ao caminho de uma águia no céu. Que o seu caminho, meu amigo, seja semelhante a um caminho da águia. Um caminho que sabe para onde está indo. Um caminho que tem sentido, tem propósito. Quando nós temos um encontro com Jesus, essa é uma das grandes características de um homem e de uma mulher que tem um encontro pessoal, profundo com Jesus Cristo, o Senhor e o Autor da vida. É que nós passamos a ter um propósito na vida. Passamos a ter um destino. Existe alguma coisa que nos move, nós temos um alvo, nós temos um sonho. A grande diferença entre um homem de Deus e um que não tem experiências com Jesus é que quem tem uma grande experiência com Jesus tem alvos. Ele sabe de onde ele veio, sabe para onde ele está indo. Ele sabe o que é realmente importante. Ele tem o conceito do que é eterno, do que é importante na vida. E você, se você tiver a sua vida for como o caminho da águia no céu, você certamente vai ter um caminho também, vai ter um alvo, vai ter um propósito. E Deus vai ser um companheiro de voo para você e você será um homem vitorioso, porque quem tem Jesus tem vitória. A segunda característica de Salomão, no capítulo 30 de Provérbios, ele diz assim: uma das coisas maravilhosas demais para mim é o caminho da cobra na rocha. A cobra passa pela rocha e ela não deixa rastros. Quem caminha pela rocha não deixa rastros. E isso é maravilhoso na vida de um homem, que ele possa caminhar sem deixar rastros. Hoje, nesse momento, o meu desejo para você que me ouve é que tudo aquilo que você possa estar fazendo ou que você vai fazer também não deixe marcas no seu coração. Que você construa um lar sem deixar rastros de infidelidade. Que você construa uma vida que não deixe rastros de vergonha. Rastros de arrependimento. A hora é agora, meu filho. Você está construindo a sua vida. E o que você fizer, as escolhas que você fizer hoje, vão repercutir no seu futuro. Seja como a cobra que caminha pela rocha e não deixa rastros. Pelo contrário, você vai ter experiências bonitas para se lembrar. Coisas lindas que vão compor a história da sua vida. Por isso Salomão disse, isso é maravilhoso demais para mim, o caminho da cobra na rocha. E ele termina o raciocínio dele no capítulo 30 de Provérbios dizendo, há uma outra coisa também maravilhosa demais para mim, o caminho do navio no meio do mar. Naquela época, quando Salomão falou isso, o caminho do navio no meio do mar, é que o navio naquela época não tinha GPS que nós temos hoje, não tinham esses aparelhos eletrônicos que nos dão posições quase que milimétricas de onde nós estamos, não. Como é que as pessoas se orientavam naquela época? Era pelas estrelas, eles tinham que olhar para cima, eles tinham que olhar para os céus, porque é dos céus que vêm as nossas referências. Então, quando Salomão disse, maravilhoso é o caminho do navio no meio do mar, que você aprenda a olhar para cima, a consultar o Senhor, a permitir que Jesus governe, oriente a sua vida. E, amigos, muita gente está vivendo dias de hoje, dias de problema, dias de sofrimento, dias de arrependimento, porque não olharam para cima, não permitiram que Jesus orientasse o seu agir, o seu falar, o seu perdoar, o seu procurar, o seu abraçar, o seu escolher amigos, que você possa, a partir de hoje, ser como o que o Salomão falou da maravilha que é o navio no meio do mar. A gente olha para cima, a gente busca a Deus, a gente se orienta não por aquilo que pensamos, mas pelas orientações que Deus pode dar ao meu e ao seu coração. Essa é a mensagem de Jesus. Quando Jesus entra no nosso coração, ele nos orienta. Nós passamos a ter orientações boas, referências boas, e a gente passa a ter uma vida na presença de Deus. Muitas coisas a gente tem que deixar de fazer. Muitas coisas a gente tem que começar a fazer.
Muitas coisas a gente tem que fazer melhor do que estava fazendo. E muitas coisas a gente tem que dar um basta, parar de fazer. Tudo isso é orientação de Deus nas nossas vidas. Talvez você queira exemplo. Quer um exemplo? As coisas que a gente tem que parar de fazer, parar de ter certos vícios que arrebentam a nossa vida. O vício do álcool, o vício da droga. Jesus Cristo nos liberta. O vício do medo, o vício do pânico, o vício da insegurança, o vício de tantas coisas, o medo que tem arrebentado a vida de milhares e milhares de famílias nesse país. Você pode ser um liberto se você tiver um encontro com Jesus. Para isso, não precisa dar dinheiro, não precisa ir aqui, ir ali. Você pode até frequentar uma reunião evangélica. Isso é muito bom. Eu sempre estimulo as pessoas a ter uma família espiritual, a uma comunidade em que a gente possa trocar experiências e ter amigos sinceros que orem conosco, que nos orientem no início da nossa caminhada. Faça isso, meu filho. Jesus quer transformar você. E não se esqueça, para um dos homens mais sábios do mundo, 3 coisas maravilhosas demais. O caminho da águia no céu tenha um sentido de vida. O caminho da cobra na rocha. Passe sem deixar rastros dos quais você possa se arrepender. E o caminho do navio no meio do mar, que você saiba olhar para cima, procurar em Jesus a orientação, a segurança, a cura, aquele que orienta você. Tudo isso está você tem possibilidade de fazer. Isso não é impossível de ser feito. Você pode fazer. Basta querer, basta procurar, basta colocar o seu livre-arbítrio para funcionar e Deus vai estar do seu lado para que você seja vencedor nessa escolha bonita. Eu quero orar com você nesse final de programa. Quero orar porque eu creio que a oração muda as coisas. A oração não é só uma palavra bonitinha, feita para as nuvens. Não, a oração é um coração que se abre diante de um Deus que ouve, ama e responde. Se você quiser, nós podemos orar agora. Que tal? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus, nosso amigo, nosso Salvador, eu te peço que tu ouças agora este homem, esta mulher que está precisando de alguma coisa que ele não tem forças, ele não consegue, ele precisa da tua mão protetora, do teu braço de misericórdia, da tua intervenção ajudadora, Jesus. Faz isso na vida desse homem, dessa mulher, que ele possa ter um encontro com Jesus, que ele possa escolher uma comunidade espiritual, equilibrada, cujos pastores sejam íntegros, que não sejam mercenários, mas pastores, homens sérios, homens de Deus, que estejam interessados em ver a bênção, o progresso, a vitória na vida desta família. Faz isso, meu Deus, eu te oro por eles em nome de Jesus. Você está vendo um telefone aí, filhão? Pois bem, ligue para nós, nós queremos orar com você, ajudar você de alguma forma. Pode ter certeza, ninguém vai pedir o seu dinheiro, porque nós entendemos que as bênçãos de Deus vêm pela nossa obediência e não pelo nosso dar dinheiro. Deus já tem todo o dinheiro que precisa. E o que você precisa não é dar para Deus o seu dinheiro, é dar para Deus o seu coração. Assim pensamos na Igreja Missionária Evangélica Maranata. Deus o abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser.